Fala galera, tudo bem com vocês? O assunto de hoje não é fácil, mas é necessário porque eu vejo que tem muitos vídeos falando sobre a pornografia, sobre o cristão e a masturbação, só que alguns vídeos parece que ainda falta alguma coisa e eu acho que eu dei o meu máximo para poder falar tudo que eu também gostaria de ouvir na época em que eu era mais moço. Então, já deixa seu like desde agora que o canal tá voando. Então vamos lá. Vamos começar primeiro falando sobre o que é a masturbação. Primeiro de tudo, é um estímulo duplo, é um estímulo principalmente do seu psicológico também, através de fotos, através de imagens, mas também um estímulo físico que você dá para os seus órgãos sexuais. E aí você me pergunta, tá, mas a Bíblia fala sobre especificamente a palavra masturbação ou sobre o conceito? Se você quer encontrar diretamente a palavra, você não vai encontrar. Nós somos ensinados pela palavra de Deus que em vez de o sexo ser usufruído de maneira egoísta, né, ele deve ser compartilhado. Gênesis 2,18 fala justamente sobre esse mandamento, eu queria ler aqui rapidinho. Que o homem não esteja só. Eu peguei só esse trechinho. E a masturbação e a pornografia, ela corrompe um valor que é um valor cristão de vida. E então eu vou explicar um pouquinho mais sobre algumas coisas e vamos lá. Próximo ponto, queria falar sobre o surgimento da masturbação. A gente muitas vezes pode achar que foi uma coisa por causa da internet e tal, mas esse ato remonta muito lá atrás. Então, falar sobre isso, muitas vezes a gente encontra um certo tabu, uma certa dificuldade, mas o surgimento dela, do que a gente tem datado, do que a gente tem de prova mesmo, a gente tem como pegar lá nas cavernas maias, onde a gente tem algumas figuras, alguns desenhos tratados nas cavernas, desenhados. A gente tem também algumas crateras gregas. Aí você me pergunta, tá, o que é cratera? A cratera, ela é um vaso onde você se mistura água e vinho, e no desenho que vai em volta do vaso, você tem algumas figuras mitológicas de sátiros e outras figuras assim, ninfas e tal, justamente praticando esse ato. Agora, sobre o surgimento da pornografia, né, a gente falou sobre a masturbação, agora o surgimento da pornografia, a gente pode falar um pouco mais sobre o Renascimento, com alguns quadros, a gente também tem ali com o advento da impressão ali no século XVIII, se eu não me engano, na França, com os primeiros cartões parisienses. Os cartões parisienses, eles são cartões postais que alguns mostram a cidade e outros começaram a partir dali já um movimento meio do subterrâneo ali para mostrar imagens pornográficas. Então, e a explosão mesmo, ela veio ali com as revistas também no século XX, mas ela veio principalmente com a explosão da internet. E foi aí que tudo piorou. E agora eu queria falar um pouco sobre as mentiras, sobre os benefícios da masturbação. E primeiro, no seu cérebro. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu pesquisei bastante sobre isso, li muitos livros para poder falar alguma coisa assim para vocês, decente no mínimo. E existe um sistema de recompensa no seu cérebro, né? Muitos cientistas já tratam da masturbação como um vício, como um problema. Existem diversos estudos feitos sobre isso no TEDx, né? Tem um canal no YouTube chamado TED Talks, que existem diversas palestras de diversos cientistas falando justamente sobre isso. E mais especificamente no seu cérebro, o problema é que você tem um sistema de recompensa. Como é que ele funciona? Você tem a deixa, você tem a rotina e você tem a recompensa. A deixa é aquilo que te impulsiona a fazer algo. Como, por exemplo, você sente o estresse do seu dia a dia e você vai lá na rotina, pega e fuma um cigarro. E a recompensa é justamente aquela nicotina que vai para o seu cérebro e que instantaneamente, ali naquele momento, porque a gente sabe que é um prazer efêmero, ela vai acalmar os seus ânimos. E agora, na vida cristã, né, as mentiras sobre isso na sua vida. Justamente o fato de você olhar para uma mulher de maneira impura, imagina como isso é ruim para um pai que vê o seu filho sendo tratado como um objeto. Acho que a primeira definição que eu queria já deixar é logo essa. Se eu colocasse agora uma arma na sua cabeça e eu falasse para você, você não vai fazer isso, você ia fazer?
Então veja que o problema não é que você não consegue parar. O problema é que você não acredita na destruição que aquilo pode acontecer para a sua vida. Se eu colocasse você agora do lado da sua mãe e falasse assim, tá, e agora? O que você vai fazer? Então veja que o problema não é que você não consegue parar. O problema é que você não acredita que Deus está em todos os lugares. Se eu falar para você agora que eu vou te dar um saco cheio de dinheiro, veja que o problema é que você não é que você não consegue parar. É que o problema é que você não acredita nas recompensas e no que Deus tem preparado para a sua vida. E agora eu queria ler uns dados e estatísticas para vocês. Acho que a partir daqui, se o vídeo já não está um pouco pesado, vai começar a ficar. Então eu queria ler primeiro algumas estatísticas de um dos sites, se não o site mais famoso de pornografia, de distribuição de conteúdo pornográfico. E ele lançou uma pesquisa em 2018, justamente mostrando sobre tudo que acontece no site, sobre o que as pessoas procuram, sobre as pesquisas, sobre as horas assistidas, os vídeos colocados, e é complicado. 33,5 bilhões de acessos no ano, sem contar que o site foi o mesmo que agora durante a quarentena, durante essa pandemia na Itália, liberou todos os seus acessos que são pagos, ele liberou justamente para a população que ia ficar em casa sem fazer nada. Que ideia do capeta, né? Vamos lá. 92 milhões de acessos por dia, isso no ano de 2018. É o mesmo que dizer que, somando as populações da Austrália, Canadá e Polônia, todos entrassem uma vez por dia durante um ano inteiro. É você dizer que a população inteira desses 3 países, todos os dias, entrasse durante um ano, pelo menos uma vez, no mínimo, né? 4.791.799 vídeos foram enviados. Mais de 1 milhão de horas no total. Coisa que você levaria 115 anos para assisti-los, só no ano de 2018. É o mesmo que dizer 115 anos que você teria que ter começado em 1905 a assistir os vídeos para você terminar agora em 2020. A cada 1 minuto dentro desse site, 12 vídeos são lançados, com 2 horas aproximadamente de conteúdo. Aproximadamente 64 mil visitas, com 57.500 pesquisas das mais diversas, onde a categoria adolescentes é uma das 7 mais pesquisadas do mundo. E não para por aí. O que é tráfico sexual? Aí a gente começa a entrar numa parte que, se o vídeo já não estava ficando meio embaçado, começa a piorar. Aproximadamente 200 milhões de pessoas se encontram nessa posição de tráfico. E 1/5, ou seja, 40 milhões, confere aí, produção, 40 milhões, 1/5 de 200 mil, aproximadamente 1/5 dessas pessoas são só utilizadas para o tráfico do sexo. E agora eu queria ler para vocês uma manchete do New York Times, nos Estados Unidos, localizado ali no estado de Nova Jersey, e eu queria ler para vocês ali mais ou menos o que essa manchete dizia. Em uma dica, a polícia de Plainfield invadiu uma casa em fevereiro de 2002, esperando encontrar estrangeiros ilegais trabalhando em um bordel subterrâneo. O que a polícia encontrou foram 4 meninas de 14 e 17 anos. Todas eram mexicanas sem documentação, mas elas não eram prostitutas, eram escravas sexuais. A distinção é importante: essas garotas não estavam trabalhando e recebendo dinheiro, eram cativas para os traficantes e guardiões que controlavam todos os seus movimentos. A polícia encontrou um equivalente a um navio dos escravos do século XIX, com banheiros rançosos, sem portas, colchões nus e pútridos e um estoque de penicilina, pílulas do dia seguinte e misoprostol, um medicamento anti-ulceroso que pode e é capaz de introduzir o aborto. As meninas estavam pálidas, exaustas e desnutridas. Eu queria ler mais um relato de uma menina de 15 anos, que ela estava desaparecida há 1 ano e a mãe dela ficou sabendo justamente o que estava acontecendo com a filha dela, porque, aproximadamente, eu quero dizer com certeza isso, 58 vídeos foram publicados sobre a menina, e essa mãe descobriu onde estava a filha dela, porque a filha dela estava sendo destaque nesse site. Inclusive eu vou deixar no link abaixo, na verdade eu vou deixar nos comentários um link para vocês fazerem a sua inscrição de um abaixo-assinado
E é muito difícil tirar esse site do ar, porque é um site milionário, é uma das indústrias, se não mais rentável do que a própria indústria do tráfico, e já saiu uma notícia falando sobre isso. Existem estudos falando, na verdade, sobre a rentabilidade de mexer com vídeo nesse sentido, vídeo de meninas e tal. E eu queria ler para vocês essa notícia também, que a própria menina, na verdade, ela publicou isso, né? Então, e na verdade foi ela a criadora desse abaixo-assinado, dessa petição. Queria ler aqui para vocês agora. Uma menina de 15 anos estava desaparecida há um ano e foi finalmente encontrada depois que sua mãe foi avisada que sua filha estava sendo destaque no site. 58 vídeos com estupros e abusos sexuais adolescentes foram descobertos. Seu traficante, que foi visto nos vídeos, foi identificado usando imagens da vigilância, onde ele foi flagrado com a vítima e agora está enfrentando acusação criminal. O site não possui sistema para verificar se as meninas, porque elas não são mulheres, nos vídeos que hospeda não são crianças traficadas sendo estupradas em filme. O que tudo isso significa é que neste exato momento podem haver centenas, se não milhares, de vídeos de vítimas menores do tráfico sexual no mundo. Já temos evidências e é apenas a ponta do iceberg. Parte do texto original de Laila, a diretora do Exodus Cry, é justamente o link que eu vou deixar para vocês nos comentários. E eu queria que vocês realmente assinassem. Eu queria fazer algumas ressalvas e eu queria deixar claro que a sociedade e esses vídeos eles mostram que o prazer principal é o do homem. A mulher é tratada como um objeto. E a sociedade ela despreza cada vez mais o sexo monogâmico feito com uma pessoa só, com a sua mulher, e ela começa a querer introduzir na nossa cabeça. E é isso que eu peço para você, adolescente que está assistindo agora, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, porque talvez se muitas pessoas tivessem ouvido isso antes, muitas coisas já poderiam ter mudado e muitas coisas já poderiam estar diferentes do que estão hoje em dia. Porque é um precipício. Você começa com um vídeo, você começa às vezes com uma vez só e quando você vê, você já está imerso num mar de prostituição às vezes. Se não você consumindo, você se vendendo para isso. E eu queria deixar agora para vocês a solução em Cristo Jesus. Eu queria ler aqui para vocês algumas coisas. Não estamos sozinhos nessa luta. Conversar com alguém que você se sente mais à vontade pode te ajudar a ter alguém que se preocupe com você e esteja constantemente cobrando resultados seus. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e se nós pedimos de coração, se isso significa que nós seremos perdoados, Tiago 5,15 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, então nós seremos curados. Somos levados por meio da nossa cultura a acreditar que os nossos estímulos sexuais são como uma praga na nossa vida, mas ele existe para que nós desejemos uma mulher piedosa ou um marido com bom caráter, mas desde que esse desejo se encaixe dentro do padrão cristão, do padrão exigido por Deus. A vergonha e o sentimento de culpa são comuns a toda prática pecaminosa, mas só o sangue de Jesus, através de sua agoniante morte no madeiro, pode apagar os nossos pecados e é capaz de nos livrar do sofrimento eterno de nossas almas, através do Espírito Santo, das consolações do Espírito Santo. Se você foi convertido pelo Espírito Santo do Senhor, Ele habita em você. Creia, acredite que Ele está com você. Mesmo que você tranque a porta, que você esteja sozinho em casa, que você feche suas janelas e se esconda debaixo das cobertas, Ele é onisciente e onipresente. Crescer em santidade e mudar um comportamento é um processo que não é simples e nem rápido. E cara, você vai errar muitas vezes. Nesse processo em que você se encontra, que você entendeu que isso é pecado para sua vida, a partir do momento em que você começar a querer mudar, você pode ter certeza que as coisas vão ficar mais difíceis. Não é que quem venceu esse tipo de tentação deixou de ter essas brechas. Não é que essas pessoas não pararam de ter a tentação. Elas continuam sendo tentadas. O grande ponto é que elas aprenderam que a força que elas precisam para vencer não vem delas. Durante esse processo de vencer o vício, você vai errar, você vai pecar, você vai falhar muitas e muitas vezes.
mas em todas elas o sangue que já foi vertido por Cristo na cruz te limpará do pecado. O perdão chegou antes que a culpa e o Espírito Santo está pronto, te esperando para te consolar. Parar com a pornografia e a masturbação leva tempo e requer renúncia. Deixar que Cristo carregue a nossa cruz e leve com Ele o nosso pecado e a nossa culpa. Juntamente com Ele, uma entrega verdadeira do nosso ser para agradar e engrandecer o nome do Senhor. E a história do rei Davi, ela é cheia de pecados, vergonha e culpa, mas ele era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia dessa condição humana limitada diante de um Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em arrepender-se diante da presença do Senhor. A minha oração é para que, cara, se você está passando por isso, você procure o pastor da sua igreja. Se você tem vergonha de conversar com o pastor dessa igreja, converse com alguém mais velho que você, que já passou por isso. Que você ore, que você entenda que não é só destrancar a porta do seu quarto, deixar o seu celular de lado, a tentação ela vai vir da mesma forma. Mas a partir do momento em que você entender que o Espírito Santo está contigo, que Ele está com você em todos esses momentos, as coisas começam a querer caminhar. Quando você começa a buscar a estar na presença do Senhor, essas coisas vão ser deixadas de lado, você começa a deixar de lado o seu velho homem e você se faz novo. E a minha oração é justamente essa. Obrigado, galera. Então é isso, galera. Não se esquece de clicar no like. Não esquece de deixar seu comentário também, que é muito importante pra gente saber se vocês gostaram do vídeo. Não se esquece de clicar nos outros vídeos que estão aqui no card. E é isso, galera. Até mais. Só não mandou o pessoal inscrever no canal, né? Ah, é verdade. Não esquece de curtir aqui o nosso... Não esquece de curtir o nosso canal. Clicar no sininho. Se não viu os vídeos... No card, é verdade. Então é isso, galera. Não se esquece de inscrever no canal. Não se esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo para outras pessoas e ver os nossos outros vídeos aqui no card. E é isso. Até semana que vem, pessoal.